Amém, meus irmãos? Esse é o melhor lugar do mundo, a melhor presença do mundo, né? Na presença do nosso Deus. Estava vendo aquela chuva forte à tarde. Eu pensando, meu Deus, será que os irmãos vão para a igreja? Graças a Deus chegamos, né? Chuva lá fora, mas chove aqui dentro também, né? A graça de Deus com a palavra do Senhor. Amados, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 21. Versículos do 1 ao 19. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículos do 1 ao 19. A nossa ênfase maior vai ser sobre os versículos 15 ao 19, tá bom? A gente vai ler a partir do versículo 1. Queridos, vamos ler. Queria a participação dos irmãos, vamos ler de forma alternada, é um texto um pouco mais longo. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Versículo 11. Simão, Pedro, entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Vamos orar, meus irmãos. Bendito seja o teu nome, Pai. Glorificado, exaltado seja o teu nome nas alturas. Nós te louvamos, Pai, por esse momento que o Senhor separou para nos edificar com a tua palavra. Fala aos nossos corações, perdoa os nossos pecados, que
o abrir da nossa boca, o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor Deus. Ajuda-nos a transpor, e só o Teu Espírito pode nos ajudar a superar todas as barreiras, ó Pai, que podem se levantar contra o claro entendimento da Tua palavra, Pai. Contamos com Teu Espírito Santo, com Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sabemos que não é novidade para ninguém que o amor é uma temática universal, onde muitos se utilizam como fonte de inspiração, seja artistas, seja escritores, seja compositores ou poetas. Inclusive, tem um poema de um dos nossos poetas mais famosos, que ele tem um título interessante, se chama As 100 Razões do Amor. Ele diz assim: eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante e nem sempre sabe sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga, nem se ama. Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte e da morte vencedor. Por mais que o matem e matam a cada instante de amor. É interessante esse poema. Eu não vou fazer uma análise do poema, minha base aqui é irmos para o Evangelho bem rápido. Mas é curioso, porque esse poeta, embora não cristão, ele fala de graça e ele foi usado pelo Deus da graça para falar de um amor. Não com sua perfeição, mas naquilo que ele era capaz de tocar. Por exemplo, ele diz que o amor, ele quer dizer que o amor ele é algo tão sublime, tão intenso, que ele é capaz de ter uma moeda de troca. Ele dá sem desejar nada de volta. Ele fala algo interessante, que o amor foge a dicionários e a regulamento vários, humanamente falando sim, mas você sabe bem que tem um dicionário que define muito bem o que é amor. Mas, finalmente, quando ele vai saindo dessa definição poética sobre o amor, ele diz assim: amor é primo da morte e da morte vencedor, por mais que o matem e matam a cada instante de amor. A relação entre amar e morrer, ela é verdadeira e ela é intensa. O amor não é primo da morte. O amor, ele é provado na morte e vem da morte. Meus irmãos, nós estamos no Evangelho de João, no capítulo 21. Essa altura do ministério de Jesus, ele já passou por todos os períodos da sua caminhada. Ele já desceu ao Getsêmani, já passou todo o período de humilhação. Ele foi entregue nas mãos dos homens, ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu entre os mortos, e aqui já é a terceira vez que ele aparece publicamente para os seus discípulos. Nesse período que Jesus esteve entre a sua ressurreição e sua ascensão, ele passou 40 dias. E aqui João vai nos dizer, no versículo 14, que essa era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Os discípulos, obviamente, que não foi, ele não está falando aqui somente da terceira vez que ele aparece aos discípulos, mas como se fosse o terceiro momento. Se a gente pegar um apanhado geral, a gente vai perceber que Jesus já tinha aparecido aos discípulos em dados diferentes momentos, pelo menos 7 vezes. Mas essa é a terceira vez registrada por João. E ele vai falar justamente aqui sobre algo que eu quero chamar a sua atenção. Ele vai falar justamente sobre essa relação do seu amor com a morte e com os frutos que vêm da sua ressurreição como uma prova cabal de amor. Esse amor, ele é um amor impactante. E o amor impacta. Se você olha para um poema escrito por homens, você sente-se impactado e talvez, aqui a gente sabe que a motivação e o amor que esse poeta tinha no seu coração poderia ser um amor eros, um amor de altruísmo, um amor heróico, onde se dá a vida e depois tem o seu nome gravado na história.
Contudo, esse amor que nós vamos ver, que João, que é o apóstolo do amor, deixa registrado aqui, é algo muito mais intenso. Eu quero ver com vocês nessa noite, meus irmãos, que nós somos impactados pelo amor de Cristo e só assim somos capacitados a amá-lo. Primeiro, nós somos impactados por esse amor e através desse amor, nós somos capacitados a responder em amor. Vamos ver, meus irmãos, em nome de Jesus aqui. A primeira coisa que eu quero ver com vocês é que o amor de Cristo ele é impactante. Eu já disse que essa é a terceira vez que Jesus está aparecendo aqui aos seus discípulos. E ele está aqui, como diz o versículo 1, Jesus volta a se manifestar e João vai dizer que ele está se manifestando a um grupo de discípulos, 7 discípulos, dos quais 2 não são citados pelo nome, mas nós entendemos aqui esses que estão registrados, que é Simão Pedro, o Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, estão Tiago e João, e mais 2 dos seus discípulos. O lugar aqui, ele é marcante, é memorável. Jesus aparece aqui, se manifesta aos discípulos no mar de Tiberíades. Esse é o mesmo mar da Galileia, o mesmo lago de Genezaré, lugar marcante para a história dos discípulos com Jesus, um lugar marcante para o ministério do Senhor Jesus Cristo. Um dia, Jesus passou por ali, por aquela praia, viu pescadores ao longe pescando, e depois de uma noite frustrante, Jesus aparece logo de manhãzinha e sabe que esses homens, esses pescadores, que eram sócios, foram ao alto mar, nada apanharam. E Jesus pede um dos barcos ali emprestados para ser usado como um púlpito. E ali ele prega às multidões. E depois de pregar às multidões, ele faz um novo convite aos discípulos. E dentre esses, Simão diz assim, olha, lancem as redes ao mar. E Pedro vai dizer, Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos essas redes. E eles lançam a rede ao mar, e ali Jesus opera um grande milagre, as redes se rompem, é necessário 2 barcos para amparar esses peixes, o barco quase afundando. É nesse momento em que Pedro diz para Jesus, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Jesus assim, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, pescador de homens. Foi naquele momento do início do discipulado, do chamado do Senhor Jesus Cristo na vida desses homens. E Jesus vem para o mesmo local, mais uma vez, convidar esses pecadores também. E aqui nós vamos ver a manifestação de amor de Jesus para com seus discípulos. Muita coisa tinha acontecido entre esse chamado e entre esse retorno de Jesus ao mar da Galileia. Os discípulos eram o mesmo, o mar era o mesmo, ou talvez não. Né? Foi nesse intervalo aqui que Jesus tinha sido entregue nas mãos dos homens e esses mesmos discípulos tinham abandonado o seu mestre. E Jesus ele escolhe, acredito eu, que estrategicamente esse mesmo lugar, esse mesmo ambiente. Pedro ele resolve ali, o texto vai nos dizer que Pedro diz, eu vou pescar. Alguns acreditam que talvez Pedro desapontado consigo ainda, ou ainda pensando que se ia se tornar, depois de ter traído o seu mestre, um discípulo de segunda categoria, ou uma atividade normal dele, ele diz que vai pescar e outros saem para acompanhar Pedro nessa pescaria. E é aqui que começa algo extraordinário. Jesus vai mostrar um tratamento de amor com esses discípulos. No verso 5 diz assim, Jesus ele aparece, os discípulos, a cena é muito parecida com o que eu narrei aqui, que está em Lucas 5. Jesus aparece, os discípulos vão para a pescaria, nada apanham, Jesus aparece logo cedo da madrugada, eles ainda não conseguem perceber, notar quem é aquele que está ali. E Jesus ele faz uma pergunta, filhos, vocês têm alguma coisa de comer? E responderam, não temos. É claro que Jesus sabia, mas o que é interessante aqui é que Jesus vai chamar os discípulos de filhos. Isso é algo impactante. Por quê? Porque, obviamente, Jesus já tinha chamado os discípulos de servos, ele tinha chamado os discípulos de
de amigos. Eu não chamo vocês de servos, eu chamo de amigos. Vocês sabem o que eu estou fazendo. E agora ele está chamando os seus discípulos de filhos. De filhos. E aqui segue uma lógica diferente da que a gente costuma a entender sobre o amor. Geralmente a gente começa nesse tomado por esse amor, e a gente começa num bom tratamento com o outro. A partir do momento que há reciprocidade, a partir do momento que há a resposta desse amor, a gente trata todo mundo muito bem, trata a outra pessoa muito bem, e a pessoa falha com a gente já não chama assim de filho, a gente já pode chamar, e aí, amigo? Aí esse amigo tropeça de novo, aí você, tudo bom? E ele tropeça de novo, e depois a gente não fala mais. Jesus está seguindo aqui a ordem do céu. Ele está aqui chamando os seus discípulos de filhos. E o que é que ele vai fazer aqui? Jesus, ele começa a prover agora mais um grande milagre. Porque ele diz assim, vocês têm alguma coisa de comer, já mostra um cuidado de Jesus. E depois o próprio Jesus vai operar outro grande milagre, de modo que esses homens, eles acabam por pescar 153 grandes peixes. Eles nem conseguem entender ainda que é Jesus, mas eles obedecem àquela voz, aquela sugestão ali daquele homem misterioso, e eles jogam essa rede e eles acabam pescando 153 grandes peixes. E não somente isso, o texto vai nos dizer que quando os discípulos eles chegam na praia, ali Jesus já tem preparado brasas, peixes e pães para os discípulos. Com um cuidado assim extraordinário. E aí eles são convidados para comer e são convidados a serem servidos pelo mestre. Que coisa maravilhosa! Aqui poderia ser tudo o contrário. Talvez Jesus pudesse ter anunciado, olha, eu vou ter encontro com vocês lá no mar de Genezaré, tá bom? Se preparem. Talvez os discípulos já tivessem começado assim uma pescaria constante, até que eles pudessem pegar alguns peixes e terem já preparado aquele ambiente para quando Jesus chegasse ali, eles começassem assim naquele tom. Assim, ele é um mestre e nós somos pecadores. Vamos preparar uma mesa bonita para o nosso Senhor. Mas não. É Jesus que está fazendo isso. E o texto vai dizer que eles nem ousavam perguntar quem era. A essa altura eles já sabiam que era Jesus e eles ficam em silêncio. É um amor que constrange, é um amor que silencia os pecadores, os traidores. Eles estão ali diante de uma mesa farta, diante daquele que tinha sido traído há tão pouco tempo. Lembremos que desse intervalo entre a sua ressurreição e a sua ascensão se passariam 40 dias, e aqui aproximadamente uma semana depois do que tinha acontecido. Então, na memória dos discípulos, na memória de todos, aquilo estava muito forte ainda. Todos os eventos que sucederam, toda a traição, todo o abandono dos discípulos, da forma que eles abandonaram o seu mestre. Eles não estão fazendo nada aqui, mas Jesus está fazendo tudo para eles. Isso nos mostra o propósito da vida do Senhor Jesus Cristo, que é nos servir. Um serviço que nos constrange, irmãos, num relacionamento de amor que é crescente. Mas aqui, como eu disse para vocês, queria descer mais um pouco para enfatizar a partir de outro verso aqui. A pergunta, todo mundo estava extasiado, constrangido com a presença do pescador, que preparou mais essa pesca maravilhosa, Jesus com eles. Ali tem brasa, tem pão, tem peixe, o mar da Galileia ao fundo. Tem coisa melhor? Tem. Jesus, ele ainda quer tratar algo no coração dos discípulos, mas especialmente no coração de um discípulo. Por isso esse texto vai nos dar uma ênfase maior sobre a vida de Pedro. Pedro, vocês sabem, que é aquela figura emblemática. Aquele que mais amou o mestre, mas aquele que mais caiu. Aquele que mais declarou, aquele que mais fez poemas, mas aquele que mais quebrou os seus juramentos. Seu amor era inconstante como um mar. Era Pedro. Ele sempre estava um passo à frente dos outros, seja para melhor ou para pior. Era aquele que declarava seu amor.
E talvez o destaque aqui seja justamente porque Pedro ele acaba englobando e caracterizando, justamente ele é um dos líderes apostólicos, mas ele também é um símbolo do nosso desejo de servir a Deus e ao mesmo tempo da nossa fraqueza, de modo que todos nós nos sentimos representados por Pedro em algum momento da nossa vida. No verso 7 é aquele diz que João ele entendeu quem era Jesus quando Jesus apareceu lá no mar da Galileia. E ele diz assim, João, discípulo amado, diz, olha, quem está ali é Jesus. Pedro não conta conversa. Ao saber disso, ele ouve, ele veste a sua roupa, ele havia se despido, ele se lança ao mar e, embora não tivesse tão distante assim de onde Jesus estava, ele dá as suas braçadas. Calma, Pedro, calma. Mas quem é que pode controlar Pedro? E Pedro é aquele que vai ter com o Senhor Jesus Cristo. A queda dele é tão emblemática. Ele tinha traído Jesus 3 vezes. E agora Jesus vai fazer a mesma pergunta para Pedro 3 vezes. Você conhece bem esse texto? Veja, a primeira pergunta está no versículo 15. Ele diz assim, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. É interessante aqui, porque Jesus está usando um amor aqui em comparação. Amas-me mais do que estes outros? Talvez você lembre da história de Pedro. Pedro, em outro momento, quando Jesus disse que ele ia ser traído e abandonado, Pedro disse, de maneira nenhuma, mestre. Ainda que o Senhor venha a ser uma pedra de tropeço para todos, pensando nos discípulos, ele diz assim, para mim o Senhor nunca será uma pedra de tropeço. E agora é muito oportuno quando Jesus pergunta, Pedro, você me ama mais do que esses outros? E talvez o coração de Pedro ele começasse a entender, estamos todos no mesmo barco. Ainda que eu declare que meu amor seja maior do que o amor dos outros, ainda é um amor inconstante, ainda é um amor tão fraco. Então Pedro meio que foge dessa comparação, dizendo assim, tu sabes, Senhor, é o Senhor que sabe o meu coração. Ele não é mais aquele Pedro presunçoso, desejoso de amar, de ser o herói de Jesus. Quem sabe na cabeça de Pedro, ele queria ser o salvador de Jesus, queria livrar até Jesus da morte, era aquele que fazia a escolta, a segurança, era o assessor, ele queria estar à frente de tudo, com esse amor tão exagerado, mas Pedro, que é uma pedra, precisa ser lapidado, e o amor de Deus vai lapidar essa pedra, e está fazendo isso com Pedro agora. Eles estavam no mesmo barco de amor. Quem ama mais o Senhor Jesus aqui? Quem? Estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco. Mas Jesus pergunta uma segunda vez. Versículo 16, a mesma pergunta. Tornou Jesus a perguntar, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus pergunta uma segunda vez. E é estranho quando alguém nos pergunta uma segunda vez se a gente ama essa pessoa. Imagine só, se seu esposo pergunta, a esposa pergunta para o marido, você me ama, amor? Aí o esposo diz, eu amo. Aí ela diz, você me ama? Tem alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa aqui, está acontecendo alguma coisa que eu não estou entendendo. É uma segunda pergunta que constrange a Pedro. Porque Simão sabe que está diante de alguém que conhece o seu coração, diante de um Deus que tem um amor incomparável. Mas Jesus, ele pergunta uma terceira vez, no versículo 17, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E agora o que é que acontece? Pedro se entristece por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? Quem sabe aqui Pedro não estava se lembrando justamente do momento em que ele tinha negado o Senhor Jesus, no momento em que Jesus disse, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará, Pedro. E essa terceira pergunta, ele não somente constrange Pedro, mas agora causa uma profunda tristeza. E quem é aqui de nós que não se identifica com Pedro?
quando somos constrangidos, nos encontramos com o amor de Cristo e queremos responder à altura, mas o nosso amor é tão fraco ainda. E Pedro está aqui entristecido, porque sabe que é um homem fraco e está entregando os pontos desse desapontamento de alguém que não consegue amar da forma que é amado. Mas, irmão, será que Pedro mentiu ao dizer que amava o Senhor Jesus? Certamente que não. Jesus não o repreende. Pedro, nas 3 vezes, ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas e o Senhor sabe que eu te amo. Pedro não está faltando com a verdade. Aquele sujeito ainda grosseiro, a ser lapidado, parece que ele ama Jesus de verdade. A gente vê e conhece a história de Pedro, seus exemplos de amor. Mas Jesus está aqui ensinando uma lição preciosa a esse pescador. Parece que Pedro ele queria impactar Jesus com seu amor. E essa impressão que nós temos durante o ministério, durante o discipulado, durante a caminhada de Pedro, parece que ele está a todo momento tentando impactar o Senhor Jesus, tentando mostrar: está vendo, Jesus, eu sou aquele que te amo verdadeiramente. Ah, esse pescador, o que é que Jesus está fazendo com ele agora? Jesus agora, que é um maravilhoso pescador, está lançando as suas redes agora e está pescando o coração desse pecador, desse pescador. Jesus já tinha dito para Pedro: eu vou fazer de você um pescador de homens. Mas ainda tinha algo a ser trabalhado no coração de Pedro. Ele precisava ser pescado por esse maravilhoso pescador, maravilhoso Salvador. Ele ainda confiava muito em si mesmo, confiava muito naquilo que ele podia oferecer ao seu mestre. Mas agora, eis que ele está se encontrando e se deparando com um verdadeiro amor, um amor agora que é muito curioso, o fato de Jesus só ter perguntado depois da sua ressurreição e não antes de Jesus seguir o caminho do Calvário. Sabia que Pedro e os demais, eles ainda precisariam ser trabalhados, eles ainda seriam aperfeiçoados. A promessa existia, Pedro cria, ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas me parece que por alguma razão, por Jesus ainda não ter ido de fato para a cruz, ela ainda se mostrava um tanto quanto presunçoso e alguém que poderia amar Jesus mais do que receberia esse amor. E agora ele está entendendo de fato e de verdade o que é o amor. O mesmo amor que o apóstolo do amor nos fala na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 10, diz assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É nisso que consiste o amor. Não que a gente tenha amado, mas o fato dele ter nos amado. Nós estávamos mortos e Ele nos amou. Que coisa linda, irmãos, isso é o Evangelho. Enquanto o amor humano diz assim: prove o seu amor por mim, através do Evangelho Jesus nos diz: prove do meu amor por ti e depois venha. É esse amor que precisava impactar o coração de Pedro. Meus irmãos, enquanto não somos impactados pelo amor de Deus, nós podemos adorar o Senhor, nós podemos servir ao Senhor, ser membros de uma igreja, trabalhar, participar do coral, participar do louvor, fazemos frente de evangelismo, nós podemos fazer tudo isso porque Pedro fazia. Pedro expelia demônios, Pedro ia estava à frente desse trabalho de pregação do evangelho, estava muito perto, era um dos líderes do colégio apostólico. Ele estava trabalhando com afinco, mas ele ainda precisava ser impactado pelo amor. E eis aqui um homem que agora é impactado pelo amor de Deus. Você já foi impactado pelo amor do Senhor? Enquanto nós não somos impactados, às vezes nós queremos provar o nosso amor a Deus. Mas perceba, tem um fato nisso que é interessante. O desejo de agradar ao Senhor. Não é sobre isso que eu estou falando. Esse deve ser um desejo persistente no nosso coração. Mas veja, se isso não é feito por meio de Jesus, por meio do entendimento da obra da cruz, isso acaba se tornando o quê? Um legalismo. Eu consigo amar porque eu consigo amar.
se torna um fim em si mesmo. Eu não preciso, não tem meio para amar a Deus. Eu consigo amar todo o meu coração, sem nenhum mediador. Eu consigo, eu tenho essa capacidade. E você sabe, nós não conseguimos amar ao Senhor se não for através da obra do Espírito Santo, abrindo o nosso entendimento, nosso coração nos quebrantando, e entendendo e crendo na obra do Senhor Jesus, e aí nós nos apropriamos dos méritos da morte, da ressurreição do nosso Cristo. Mas isso pode acontecer conosco. Ou então nos tornamos aqui uma espécie de antinomistas, né? Alguém que não entende o amor de Jesus e a gente acaba vivendo de qualquer forma e de qualquer maneira. O amor não impacta. A nossa vida se torna uma vida sem profundidade. Todos aqueles que foram impactados pelo amor de Deus, eles mudam seu entendimento, eles conseguem dar um passo adiante. Por isso, o amor de Cristo, uma vez que nos impacta, nos capacita a amar. É a segunda coisa que eu quero ver com vocês agora. Nas 3 vezes que Jesus indagou Pedro sobre seu amor por ele, mesmo Pedro ficando meio embaraçado, mas ele disse: eu te amo, Senhor. E acaba Jesus dizendo algo que é inesperado aqui. Nas 3 perguntas, no final das perguntas, ele diz assim: apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. Veja, não é uma pergunta que demanda uma resposta, dizendo assim: Pedro, vem cá, você me ama? Pedro, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas? Eu posso confiar em ti porque eu tenho uma resposta positiva. Mas não é uma tréplica aqui, não é pergunta, é algo incondicional, porque Jesus já sabia do coração de Pedro. Não é verdade? Por isso ele está entregando, confirmando, restaurando esse chamado de Pedro. Por isso ele vai afirmar 3 vezes: apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. O que é que Jesus está confiando aqui às mãos de Pedro? Não entendendo como a igreja romana, né? Não aquele entendimento do papado. Mas aqui como alguém que é um supervisor, um bispo, alguém que vai trabalhar em prol da igreja, que vai sim assumir uma função de liderança, mas entendendo ali que ele é um supervisor, alguém que vai trabalhar para o mestre. Ele está confiando a sua igreja, motivo da sua encarnação. Eu não sei se você sabe, se você está em Cristo, você é amado desde a eternidade. Antes de você nascer, antes dessa igreja ter nascido, antes de Adilson ter desejado ir a Cabaceiras, o Senhor já amava essa igreja desde a eternidade. Portanto, Jesus está confiando a Pedro algo assim que ele já amava antes do seu nascimento. Quando o próprio Jesus decidiu, na eternidade, amar, a Santa Trindade decidiu amar a igreja. E Jesus está confiando a Pedro algo que é eterno. Essa foi a razão do seu sofrimento, da sua paixão. Ele resolveu morrer na eternidade, mas ele a redimiu no tempo. Na plenitude do tempo, ele veio, ele se sacrificou, ele comprou, assim como nós vemos Pedro falar em Atos dos Apóstolos. Ele comprou, o apóstolo Paulo, ele comprou com seu precioso sangue. Deus comprou a igreja com o seu sangue. Então ele está dizendo: é o motivo da minha vinda. Eu comprei essa igreja. É o motivo da sua ressurreição. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele saiu daquele túmulo ao 3º dia, ascendeu aos céus. Para quê? Para nos justificar, para completar essa obra. Então é o motivo da ressurreição de Jesus, e ele é o motivo e a alegria da sua volta também. Jesus continua amando a igreja de eternidade a eternidade, e ele diz: eu vou para junto do meu Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês, porque onde eu estou, eu quero que vocês estejam bem perto de mim. Jesus está dizendo assim: tudo que eu tenho de mais precioso, Pedro, é a igreja. Pastoreia a minha igreja. Pastoreia a minha igreja. Essa é a maior história de amor entre Cristo e a sua igreja. É um enredo tão maravilhoso que teve que ser escrito pelo próprio
Deus. Nenhum poeta, cineasta, escritor são capazes de descrever. O Evangelho é o romance de Deus por sua esposa amada, esse amor que se entrega. Quer ver um romance lindo de amor? Um amor profundo, eterno e perfeito? Lê a Escritura. Você verá aqui o Evangelho diante dos seus olhos, o Senhor Deus amando o seu povo e se entregando por ele. Aquilo que é mais precioso. Aquilo que é mais precioso. Também é interessante, porque no nosso ato de amar, nós podemos até dar alguma resposta evangélica, perdoando, porque a Bíblia, afinal de contas, a Bíblia diz que eu devo perdoar, mas é aquele perdoar e passar bem distante. Jesus está demonstrando aqui esse perdão, confiando a Pedro e restaurando esse chamado do apóstolo Pedro. Isso não é uma pergunta, é uma intimação. A pergunta é a mesma para nós. Se você ama o Senhor Deus, se você ama o Senhor Jesus, deixe-se ser apacentado pelo Supremo Pastor. Não há como, meu irmão, você entender a obra da cruz, não há como você entender o sacrifício do Senhor Jesus, não há como você entender o que Deus fez por sua vida e você ainda está distante e você não querer ser apacentado por esse bom pastor. Isso é uma falta de entendimento desse amor. Você ainda precisa ser impactado, porque aqueles que se deparam com esse profundo amor, agora eles são capacitados a amar. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas vem esse Deus de amor, e pela obra poderosa do Espírito Santo, Ele tira o nosso coração de pedra e coloca em nós um coração de carne, e agora nós somos capacitados a responder em amor. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Você me ama? Então, vem e segue-me. Não é uma pergunta, e sabe de uma coisa? Quando Jesus nos confia seu reino, sua obra, seu nome, Ele não olha o nosso currículo, Ele não puxa o nosso antecedente criminal. Se nós estamos nele, nós somos amados. Me diga uma coisa. Pedro responde aqui alguma coisa? A pergunta é: tu me amas? Eu te amo. Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E acho que o coração de Pedro ali. Eu não acredito que Jesus está falando isso. Logo eu, miserável pecador. É sério, Senhor, que quando no passado o Senhor me disse que queria fazer de mim um pescador de gente, um pescador de homens, e quando me chamou para esse ministério, é sério agora que eu estou sendo restaurado? É sério que eu posso deixar minhas redes lá de novo? É certo que eu posso voltar e te seguir novamente? É isso que Jesus está fazendo de maneira tão clara, esse chamado. E olha uma coisa, Pedro seria capacitado a demonstrar esse amor por Jesus. Olha agora, meu irmão, o que é que diz nos versos 18 e 19? Em verdade, vamos ler juntos esses dois versículos? Em verdade eu te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar essa fala de Jesus parece um pouco desconexa, né? Jesus está falando: Pedro, tu me amas, e logo depois ele começa a falar sobre a forma como Pedro ia morrer. Será que isso tem a ver com amor? Tem muito a ver com amor. Agora Jesus está mostrando a Pedro que ele seria capaz de amar ao seu mestre. Sabe aquele desejo de antes? Senhor, todos podem te negar, mas eu vou contigo. Eu estou pronto para o que deve. Jesus, não, Pedro, não vai acontecer isso. Eu vou, você fica. Você vai me trair. Naquela época,
Certamente que Pedro já tinha esse desejo de seguir a Cristo de maneira intensa e ser o herói de Jesus, certamente. Mas agora ele foi impactado. Queria que você lembrasse disso. Ele foi impactado agora. E agora é Jesus que está dizendo, não é mais Pedro que está dizendo, eu vou morrer por ti, Jesus. É Jesus que está dizendo, Pedro, você vai morrer por mim. Por causa do meu amor. Agora você foi constrangido pelo meu amor, impactado pelo meu amor, agora você vai poder fazer isso. E por isso que isso tem a ver com amor. Esse fato de estender as mãos foi entendido no mundo antigo como uma referência clara à crucificação. E o próprio Jesus vai nos dizer aqui, João vai nos dizer, né? Isso foi dito por Jesus para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Muito provavelmente, Pedro foi crucificado em Roma, na época do imperador Nero. Não temos muitas informações acerca desse episódio. A gente tem relatos de Clemente de Roma, de Tertuliano, acerca do fato de Pedro ter sido morto crucificado. Algumas tradições que acabam nos mostrando alguns outros detalhes, mas não são tão confiáveis assim. O fato é que, de fato, né, para você entender mesmo que, de fato, Pedro ele foi morto, crucificado. E assim ele seria capaz de glorificar a Deus da forma mais impactante possível. É impactante. Quando a gente escuta falar de alguém que foi preso por causa do Evangelho, foi exilado por causa do nome do Senhor, perdeu o emprego ou teve alguma encrenca por não negar o nome de Jesus, isso nos edifica, não é? Isso nos impacta de alguma forma, mas não há nada que nos impacte de maneira tão profunda quando ouvimos falar de alguém que morreu pela causa do Evangelho. Parece que esse aqui é o martírio, né? Parece que é a coisa mais emblemática, mais sublime, e alguém que vê alguém indo até a morte por causa de Jesus, você começa a dizer, ei, essa pessoa amava o Senhor Jesus profundamente e foi capacitado pelo Espírito Santo para se entregar de tal forma. É isso essa capacitação, é isso que Deus está fazendo, Jesus está fazendo. Essa capacidade dada pelo próprio Senhor Jesus a Pedro. Pedro, você vai seguir sim os meus passos. Ele seria capaz de imitar a Cristo, não só no tipo de morte que sofre, mas também ao dar glória a Deus por sua morte. Interessante que quando Jesus morre, a morte de Jesus trouxe glória a Deus. E João está dizendo aqui que esse tipo de morte, o gênero de morte ia glorificar a Deus também, numa menor extensão, é verdade, mas iria glorificar a Deus. E também iam se passar ainda 3 décadas até que Pedro fosse morto, martirizado. 3 décadas. Você lembra? Jesus esperou 3 décadas para ser crucificado, já sabendo do seu destino, que era a cruz. Em vez de alguma forma, tão maravilhosa aqui, Pedro está seguindo e seguiria os passos de Jesus da maneira que ele desejava seguir o Mestre, ou talvez extrapolando até aquilo que ele imaginasse acontecer algum dia. Veja, o texto também vai nos dizer que aparentemente Pedro ia ter alguma resistência, né? Estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Mas talvez nessa própria luta, né, do ser entregue, de ter que passar pela morte, o próprio Jesus, antes de encarar a morte, né, diz, Pai, afaste de mim esse cálice, contanto seja feita a tua vontade. Ele estava assim decidido a ir, mas o próprio Pedro aqui, ele está decidido a ir, mas de alguma forma ele, talvez pensando no seu ministério, talvez pensando nos cuidados da igreja, o fato é que ele segue. Falar em seguir, o que é que Jesus diz aí no final? Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Mais uma vez, Jesus está dizendo a Pedro, Pedro, você pode me seguir.
Agora você pode pescar gente. Agora você pode cuidar da igreja. Agora você pode pastorear os meus. Agora você pode se entregar por mim. E certamente, Pedro, ao seguir os seus passos durante toda a sua vida, ao pastorear a igreja de Cristo, no seu coração havia uma frase: tu sabes que te amo. E quem sabe crucificado, ali sendo crucificado na cruz do Calvário, que ecoava no seu coração, era essa frase: tu me amas, Pedro. E Pedro dizendo agora: tu sabes, Senhor, que te amo. Tu sabes que te amo. Meus irmãos, talvez você seja um Pedro antes de ser pescado. Alguém que entende, mas não entende tão bem o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ou alguém que precisa ser novamente renovado na sua fé. Alguém que vive ainda de uma forma tão apática, ou talvez você já tenha servido o Senhor Jesus Cristo no passado, mas agora você pegou suas redes e diz assim: eu vou cair fora da igreja, porque sabe de uma coisa? Eu não sou digno de estar aqui. Veja, o amor do Senhor Jesus Cristo, Ele nos mostra as nossas fraquezas, mas Ele nos pesca. Ele joga essa rede, Ele puxa para perto de si. Então, se você está desapontado com o seu pecado, você deve estar desapontado porque você olha o amor de Cristo, o que Cristo fez por você, e você fica entristecido. Mas você se entristece, mas vem para o Senhor Jesus. É nele, é Ele que é o bispo da nossa alma, Ele é o cuidador do nosso coração. Ele faz isso com Pedro, ele faz isso conosco, Ele faz isso com a sua igreja e com todos aqueles que chamam pelo nome do Senhor. Quando a gente não é impactado pelo amor de Cristo, a gente fica exigindo uma prova de amor de Deus. Existe essa loucura, né, da teologia hoje. O Senhor precisa provar o seu amor por mim. Isso é prova de que não entendeu o amor de Deus. Ou abandonamos por qualquer motivo. Eu quero ver alguns textos com vocês, meus irmãos. Queria que vocês me acompanhassem. O primeiro deles está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Veja a relação aqui que o apóstolo Paulo faz entre o constrangimento do amor de Deus e uma vida diferenciada agora. Aquele que foi constrangido pelo amor de Deus, ele não vive mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tem que provocar uma mudança de vida, o amor do Senhor Jesus. Eu queria ver outro texto com você, está em Gálatas 2:20. Agora, mais uma vez, palavras do apóstolo Paulo. Diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. E há um terceiro texto, você não precisa abrir, está em 1 João, capítulo 2, versos 5 e 6, diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. E é isso que Jesus está fazendo na vida de Pedro. Constrangido agora, você vai morrer por mim. Eu acredito que nenhum de nós vamos passar pela morte de cruz, ou necessariamente talvez nem chegue a sofrer tanto assim pelo nome de Cristo. Mas sabe, irmãos, o amor, ele não é uma demonstração somente pontual.
não é um momento da nossa vida, porque num momento onde nós fomos forçados de alguma maneira, constrangidos a honrar com o nome do Senhor, você já deve ter tropeçado. Aí você pega esses momentos como sendo momentos chaves na sua vida. É aquele momento que você negou o nome do Senhor Jesus no trabalho, é aquele momento onde você fez alguma coisa na escola que não deveria ter feito, ou você acessou alguma coisa na internet que não deveria ter olhado, ou um colega que lhe abordou e diz assim, e aí, você é crente, você acaba não revelando, não desses momentos pontuais, e parece que esse é um momento de muita derrota para a gente, né? Aquele momento pontual em que eu falhei, aquele dia em que Jesus disse, maldito dia em que o galo cantou, e quando ele cantou eu fui lembrado de que eu tinha negado o Senhor 3 vezes. Meu Deus, se a gente tivesse negado o Senhor Jesus Cristo só 3 vezes aqui, pense numa igreja santa. Que na verdade tantas vezes podemos tropeçar. Mas Jesus não está atrás de herói não, gente. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. A nossa história não é vista em momentos particulares nos quais a gente chegou a tropeçar. E claro que isso não deve acontecer, que nós devemos nos arrepender e voltar para a cruz de Cristo. Mas quando Jesus olha a nossa história, olha primeiramente como a igreja que é amada por Ele, comprada pelo seu precioso sangue, e é uma igreja perdoada. Você ouviu bem? Uma igreja perdoada. Vocês, se estão em Cristo, vocês foram perdoados pelo Senhor Jesus. Vocês foram transformados por Ele. Vocês foram capturados pelo Senhor. Não são momentos específicos na nossa vida. A verdade é que nós também precisamos falar. Agora, se em todos os momentos você tropeça, espera aí, o galo não para de cantar na sua vida, você não para de tropeçar, é necessário que a gente volte. É necessário que a gente ore nessa noite. Senhor, joga essa rede aí. Me captura. Me transforma, Senhor. O que o pastor Érico está nos falando, lendo a Escritura aqui, nos mostrando. E se esse amor nos constrange, Ele não me constrangeu ainda, Senhor. Eu ainda preciso conhecer essa graça. Eu ainda preciso conhecer essa graça. Não há nenhum pecador que esteja tão longe, que a rede do Senhor não possa te alcançar, possa te enredar e possa te trazer. Não somos heróis, mas somos amados. Se você já leu, essa é uma história muito conhecida, e tanto se você já leu as Crônicas de Nárnia, especialmente a feiticeira, né? O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Você deve lembrar que tem 4 personagens lá, Pedro, Susana, Lúcia e outro indivíduo lá chamei indivíduo, tá vendo meu preconceito? Tá vendo o que é que acontece? Outro lá chamado Edmundo. Vocês sabem lá que eles, na crônica do Lewis, eles vão até Nárnia. Lá tem uma feiticeira branca. E Pedro, Susana e Lúcia, eles demonstram um apego muito grande a Aslan. Mas Edmundo é aquele que está sempre assim, tropeçando aqui e ali. Ele é enfeitiçado, seduzido por uma feiticeira lá, a feiticeira branca. Ele delata os próprios irmãos. E assim, por causa desse ato de traição, havia uma lei de Nárnia. Ele deveria morrer. Essa era a magia profunda, vocês lembram? E o que é que acontece? Aslan vai lá e é Aslan que paga o preço voluntariamente. Edmundo é aquele camarada que parece ser sempre um 0 à esquerda. É sempre mal-humorado, sempre criticando a pobre de Lúcia. Nunca se dão bem. Mas depois dessa entrega de Aslan, algo começa a mudar em Edmundo. No final da história, a gente é informado que tem uma guerra renhida lá entre os narnianos e os seus inimigos. E para a surpresa da gente, quem é que surge lá, lutando corajosamente? Edmundo, defendendo o reino de Nárnia.
Ele luta, ele luta, ele luta, até sangrar, ele fica ferido. Mas ele é uma pessoa agora destemida. E tem uma citação do Lewis, ele diz assim: Edmundo, quando Lúcia pôde voltar até ele, ele estava de pé, não só ferido, mas com uma aparência bem melhor do que antes, com uma aparência melhor até do que o tempo que entrou para a escola e começou a seguir pelo mau caminho. Agora não. Ele já podia olhar as pessoas de frente. Por isso mesmo foi armado o cavaleiro em pleno campo de batalha. Que algo estupendo aqui. Ele é curado dos seus ferimentos, ele estava no campo de batalha e finalmente ele é coroado em Nárnia e você sabe qual o nome, ou pelo menos alguns sabem aqui, qual o nome que Edmundo recebe? Edmundo o Justo. Edmundo o Justo. Um imprestável que só causava confusão. Um traidor que se deixou ser encantado pela feiticeira branca. É por esse que Aslan morre. Por nós, irmãos, Edmundos, pecadores, foi por nós que Jesus Cristo morreu. E agora somos capacitados, agora somos chamados agora a irmos para a batalha. E agora nós defendemos o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Ele nos alcançou com seu profundo e com seu precioso amor. O que é que Jesus nos diz nessa noite? Segue-me, segue-me, segue-me. Fomos impactados por esse amor. Agora você pode amar. Agora ame, meu amigo. Ame todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Ame-o, lembrando sempre do que Cristo fez por você e a forma como Ele nos chama e restaura a nossa sorte. Amém, meus irmãos? Vamos cantar ao Senhor. Eu quero convidar o coral. Ouça voz, nós vamos ter 2 momentos de cânticos. É um tempo que você pode separar para estar em oração. É um tempo que você pode clamar: ó Senhor Jesus, lança as tuas redes sobre esse pobre pecador. Tu que és um pescador maravilhoso, me alcança nessa noite. Enquanto cantamos, entregue-se ao Senhor Jesus Cristo.